Presidente, a primeira pergunta, falando sobre eleições, se a gestão já tem um nome que vai encabeçar a chapa para a eleição desse ano. O Náutico hoje ele conta com alguns quadros, né? A gestão ela conseguiu fazer com que as pessoas que dentro dela estão entendessem o projeto do clube, entendessem os 6 pilares que a gente plantou lá no início da gestão. Essa gestão ela tem um começo, um meio, e a gente quer terminar ela de uma maneira exitosa como começou. Nesse momento eu acredito que não é o momento para a gente falar em eleição, é o momento para a gente se preocupar com o clube e se preocupar com o final dessa gestão, para que a gente tenha realmente uma gestão exitosa em todos os sentidos. Ainda nesse assunto, presidente, eleição, eles perguntam sobre um possível bate-chapa. O que o senhor acha dessa possibilidade de haver um bate-chapa na eleição esse ano? Eu posso falar com muita propriedade, porque eu passei por uma eleição com bate-chapa e com eleição sem bate-chapa, então eu sei o quanto foi complicado, né? Aquela eleição que a gente perdeu por apenas 10 votos, foi a eleição mais disputada de um time de futebol em Pernambuco na história. E o que eu posso dizer é que a união, a pacificação do clube, ela teve uma contribuição muito alta para que a gente tivesse sucesso nas gestões. Presidente, entrando no assunto gestão agora, a pergunta é como o senhor vai entregar o clube financeiramente e administrativamente para o próximo presidente? Os problemas do Náutico, ele vem de várias gestões passadas, né? Que não adianta a gente estar aqui olhando para trás, mas como a gente entrou para fazer algo de novo, diferente, mudar o clube, então a nossa base foi a responsabilidade financeira administrativa do clube. Isso a gente tem feito, né? Agora só que acho que a gente tem que dar continuidade a esse projeto, tem que dar continuidade a esse sentimento que existe nessa gestão, né, de responsabilidade financeira, responsabilidade fiscal. A gente sempre está gastando só o que realmente tem. E o Náutico, o ano que vem, ele vai ter algumas receitas maiores e algumas despesas menores, né? A gente está conseguindo fazer gestão dos salários dos funcionários, gestão dos fornecedores. Então é um clube que está em franca evolução administrativa e financeira, mas que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter zelo para que a gente não jogue fora 4 anos de trabalho, 4 anos de planejamento, né, por alguma coisa que você esteja incomodado. Uma das perguntas é sobre a questão dessas últimas contratações, que o clube passou por um período com a direção, falando que não haviam contratações pela questão financeira, e agora na reta final algumas contratações chegaram. E aí o pessoal queria saber se a direção tem os recursos garantidos para manter essa folha em dia, tanto do administrativo quanto do futebol. O Náutico hoje ele tem as decisões dele, né, as decisões importantes, analisadas de forma colegiada. E a gente não pode fugir dos nossos princípios, que a gente tanto pregou. Um deles é a nossa administração financeira, mas a gente também não pode achar que a limitação financeira não tem como a gente ir atrás, né, ser criativo e buscar recursos e buscar novos elementos para que a gente consiga os nossos objetivos. Presidente, com relação ao impacto que esse período sem público por causa da pandemia causou, né, nas finanças do clube, e também a expectativa com esse retorno agora do clube. Por mais prudente, né, que um especialista seja na confecção de um orçamento, ele jamais colocaria uma pandemia no meio desse orçamento, né? Então a gente, quando fez o orçamento de 2020, a gente jamais esperaria que o mundo fosse passar por uma situação tão grave que está passando. A gente teve um abalo sim grande nas finanças, principalmente com o afastamento do público, que representa praticamente 40% do orçamento. A gente teve uma queda grande, não só dos patrocinadores, mas também como na arrecadação de sócio. Mas nesse momento a gente teve que ser criativo, teve que reduzir o tamanho do clube, teve que buscar novas receitas, e uma delas, né, foi as campanhas de sócio, que mesmo na pandemia o associado entendeu o momento que o mundo estava vivendo e que o clube também estava passando financeiramente, e chegou junto, nos ajudou. Eu sou muito grato por isso,
e essa volta ao público, aos estádios, vai reduzir um pouco esse déficit, né? Mas a gente sabe que o déficit orçamentário ainda persiste, mas com criatividade a gente vai buscar novos caminhos para poder saná-los e terminar o ano bem. Presidente, agora sobre o futuro, se o senhor pretende continuar no futebol de alguma forma e o que é que o senhor planeja, né, o seu planejamento pessoal nos próximos anos no Náutico? O meu planejamento no Náutico hoje está voltado para os 3 meses finais da gestão, para que a gente termine a gestão do jeito que a gente começou, de maneira exitosa, planejada, para que tudo ocorra bem. E o meu futuro no futebol, eu acho que o Náutico ele criou, né, uma gestão que contempla as pessoas que querem fazer o bem ao clube, e eu me encaixo nesse perfil, então estou à disposição sempre. Com relação à questão da Arena e da Odebrecht, como é que anda esse processo em relação à ruptura do contrato com a Odebrecht? A questão da Odebrecht, existe uma ação em curso, é uma ação complexa e naturalmente demorada, mas que está sob a supervisão do Conselho Deliberativo e sob os cuidados do escritório terceirizado. Com relação às causas trabalhistas? Em relação às demandas trabalhistas, houve uma redução significativa ao longo dos últimos 4 anos, tanto em número de processos quanto em valores de ações, os valores que essas ações impactam no orçamento do clube. E eu posso trazer um dado que do início da gestão atual para hoje houve uma redução de 86% do número de ações ajuizadas. Com relação à eleição, se você tem algum tipo de interesse de participar de alguma forma da próxima gestão? Eu acho que esse tema não está em pauta. A gestão está focada no final do campeonato que está sendo disputado, nos últimos 3 meses de gestão, mas, como todo alvirrubro, estarei à disposição para ajudar no que for preciso. Ricardo, com relação ao marketing, uma das perguntas é sobre o motivo de, no melhor momento da temporada do clube, a gestão não colocou algum tipo de ação mais efetiva para ajudar financeiramente ao clube. Eu acho que foi colocado já aqui e a gente está vivendo um momento absolutamente atípico com relação a todas as áreas da sociedade, e com o futebol não é diferente. Então a gente enfrentou, por exemplo, isso foi relatado por todos aqui, uma grande dificuldade em viver o futebol, por exemplo, sem estar com a torcida em campo. Então todo tipo de ação, seja ela administrativa, seja ela de marketing, seja ela no próprio futebol, ela sofreu o impacto de um período difícil. A gente sofreu impacto, por exemplo, no nosso programa de sócio, que é natural. Todo mundo passou a enfrentar mais dificuldade e a ter que tomar decisões com relação à sua vida que são de prioridades. A gente sabe que esse momento foi difícil e começa a ser superado. Houve uma preocupação, o planejamento do clube foi feito em função disso, de uma nova realidade. E a gente está desenhando esse planejamento agora, olhando para esse final da gestão, para que a gente possa ir junto ao torcedor recuperar. A gente tem patrimônios construídos nessa gestão que não sofreram perdas. A gente voltou para a nossa casa, a gente tem uma marca própria, a gente tem um programa de sócios, a gente tem um clube que caminha para a sua sustentabilidade e que levará anos para que isso aconteça, mas já é um processo iniciado. A gente voltou a ser protagonista no futebol, nos esportes, a gente tem um patrimônio que hoje é mais bem cuidado. Com relação ao marketing, a mesma coisa, a gente tem que voltar a ousar, como for possível, nesse momento de transição, para que a gente tenha um ano seguinte ainda mais forte. Com relação, Ricardo, ao retorno aos estádios, do público aos estádios, como resolver esses problemas que aconteceram com o aplicativo no último jogo, e se há algum tipo de projeto atrelado a esse retorno da torcida aos estádios? A gente vive um momento de transição. A gente começa uma nova experiência agora, que é uma volta gradativa, ainda sob protocolos. Então, se houve problemas, o trabalho começou imediatamente a tratar da solução desses problemas. Se vai ser com a correção do que aconteceu, se vai ser com a mudança do prestador de serviço, o que não pode acontecer é que o torcedor seja penalizado. A gente precisa do torcedor, desde o primeiro planejamento do marketing do Náutico, nessa gestão, que a gente trouxe o torcedor para junto, daí o programa de sócio, a gente provou a força dessa torcida mais uma vez, com recorde de público, com recorde de renda, todo mundo lembra disso. Então agora a gente quer poder contar de volta com a força da torcida em campo, porque ela faz diferença para o desempenho do time, e com a força desse sócio torcedor voltado para a instituição.
A gente está trabalhando por um Náutico cada vez mais forte desde o começo dessa gestão. Isso tem muitos resultados, passou-se por um momento de muita dificuldade, com muita resistência, e a gente tem certeza que o torcedor, na verdade, ele quer apoiar o clube. O olhar dele agora é para ter o clube com a força que pode contar, que é a força desse sócio-torcedor. Então a gente conta com isso agora, temos muitos jogos pela frente ainda para buscar os objetivos que foram traçados, desenhados, seguindo os pilares que foram também planejados, e a gente sabe que os resultados podem vir, e se a gente conta com o torcedor junto com a gente certamente pode alcançá-los. Com relação ao sócio-torcedor, Ricardo, a pergunta é sobre o número de sócios do clube hoje, como é que vocês enxergam isso, o que é que vocês planejam para o futuro e sobre metas, se as metas foram alcançadas e se temos outras metas para frente. Para falar sobre o programa sócio-torcedor, a gente tem que fazer um pequeno retrospecto. A gente começou esse projeto com um número que se aproximava de apenas 2.000 sócios adimplentes. Isso era absolutamente inadministrável para um clube do tamanho do Náutico e com as demandas que o Náutico tem. A gente chegou a um patamar de 15.000, 16.000 sócios, e é claro que no período de pandemia houve perdas em todos os sentidos, perdemos sócios também, mas sabemos que esse momento de volta, momento de retomada, é um momento também de trazer de volta para junto do clube aquele torcedor que volta à sua vida, que volta ao estádio, que volta a poder estar junto do time e apoiar. E uma das formas de apoiar, além de estar na arquibancada, é certamente pagando sua mensalidade. Nossa meta tem que ser voltar ao patamar que a gente já esteve, porque ele é real. Se a gente já alcançou, a gente pode voltar a alcançá-lo. Então, se a meta era usada no início e a gente suplantou essa meta, a gente segue querendo retomar o patamar dos 15.000 sócios para que a gente possa planejar um ano 2022 com muito mais força. A questão das mudanças, no departamento de comunicação e marketing, em que ponto isso pode ter afetado o trabalho da pasta? Quando a gente iniciou o primeiro mandato do presidente Edno, a gente tinha um plano traçado de metas a alcançar e fomos até o final da gestão com esses objetivos a cumprir. O segundo mandato ele foi afetado, como todo mundo já falou aqui, pela pandemia. Então é difícil você ter metas a cumprir numa situação totalmente fora do padrão, cumprir da mesma forma. Não dá para comparar situações tão diferentes assim com os mesmos parâmetros. Então foi feito o possível, há muitas iniciativas bem-sucedidas, mas evidentemente numa situação fora do normal, com um afastamento, literalmente um distanciamento do torcedor e do sócio. E agora essa retomada, considerando inclusive todos aqueles que estão envolvidos com marketing, é para resgatar alguns dos trabalhos que eram feitos e trazer inovações, porque o Náutico na verdade provou que pode ter o torcedor junto com ele. A gente viveu esse momento aqui, a gente tem marcos nessa história ligados ao programa sócio-torcedor e à volta aos estados aflitos. E agora é um momento de recomeço, de retomada, de um novo ciclo, que a gente tem certeza que também será exitoso. Sobre a questão de elenco, uma das perguntas é sobre se vocês consideram que a composição do elenco, a formação do elenco foi feita de forma equilibrada, ou se em algum momento vocês perceberam que existia algum tipo de lacuna nesse elenco. As lacunas elas sempre vão existir, tanto que os clubes sempre se programam para fazer contratações para reforçar os elencos ao longo do campeonato, isso é natural. Principalmente quando você acaba tendo perdas por força maior, como nós tivemos, inclusive. O importante colocar é que todas essas decisões, todos esses debates, eles são feitos de forma coletiva e a gente prestigia muito o nosso corpo técnico de pessoas muito qualificadas, como nossos treinadores, auxiliares técnicos, o executivo, o analista de desempenho. Eles participam muito em cima disso, porque o futebol ele te desafia muito o tempo inteiro, ele exige muita criatividade e muita tomada de decisão. E a gente busca sempre debater para minimizar ao máximo os erros que possam acontecer. Ainda nessa questão de elenco, tem uma pergunta do porquê da direção ter demorado para qualificar o elenco após um excelente início de temporada e de Série B. São os momentos de mercado do futebol. Nós buscamos muito atletas naquele momento, quando nós tivemos perdas importantes, mas o mercado não apresentava essas soluções, levantamos possibilidades, debatemos internamente, mas o que se apresentava não atendia na visão do departamento como tudo que a gente precisava. E os reforços eles chegaram agora porque na reta final de inscrições, naturalmente passam a existir possibilidades interessantes, não só tecnicamente, quanto em relação à questão financeira também, a questão orçamentária. Os jogadores que a gente contratou, é simples você olhar onde eles estavam quando a gente estava buscando
contratar lá atrás, estavam todos encaixados e inviáveis de que a gente trouxesse. Então é uma situação de momento, da necessidade que você tem com o que o mercado apresenta no momento. Diógenes, sobre a Série B, tem as seguintes perguntas. Sobre qual é o campeonato que o Náutico disputa hoje, se é a luta pelo acesso ou a busca pela permanência na Série B, e também o que pode ser dito para o torcedor, né, depois de um início tão avassalador e um momento tão negativo nessas últimas rodadas. Primeiro, a gente precisa encerrar o momento negativo, a gente precisa voltar a ter bons resultados e avançar, reencontrar o caminho das vitórias sucessivas. E aí a gente reencontrando esse caminho, de acordo com o que a gente consiga fazer, a gente ir jogo a jogo realmente, e na reta final do campeonato a gente vê o que é possível fazer. Nesse momento, eu acho que a gente tem que parar, encerrar a sequência negativa, voltar a ter resultados positivos, para que a gente encerre essa má fase. E mais na frente a gente vê o que é possível, e o máximo que for possível a gente vai lutar. Diógenes, voltando um pouco ao assunto elenco, uma das perguntas é sobre a questão de um zagueiro, se houve uma procura por algum jogador dessa posição. Veja, a diretoria ela participa de todos os debates que acontecem dentro do futebol, dentro do departamento do futebol. Mas alguns assuntos de natureza mais técnica, mais aprofundada, ele fica realmente com o corpo técnico que o clube tem. E a diretoria confia muito na convicção, na opinião que esse corpo técnico tem. Diógenes, sobre eleição, a pergunta é se de alguma forma você vai participar da próxima gestão do clube, ou da candidatura para a próxima gestão. Nesse momento eu estou muito focado em terminar da melhor forma possível o futebol do Náutico e, juntamente com o presidente, buscar os recursos para que a gente termine a gestão da forma mais exitosa possível. O assunto eleição, nesse momento, não é nossa pauta. A gente realmente está muito focado no processo de um ano extremamente desafiador, com pandemia, com restrições severas de receita. Então, para nós, esse assunto não é prioridade no momento. Diógenes, com relação às críticas, a pergunta é como é que você absorve essas críticas que são feitas nas redes sociais e, se possível, uma análise do trabalho da temporada? A questão das críticas, elas são naturais de um dirigente de futebol. Se você quer ser um dirigente de futebol, você tem que estar preparado para as duas situações. Há 4 meses atrás, a gente venceu um campeonato emblemático para o clube e os elogios foram muito exagerados. E a gente tem que estar preparado para não absorvê-los. E na hora das críticas, você tem que estar preparado para ouvir, para você tirar o máximo possível de proveito dessas críticas, e você se melhorar, corrigir erros naturalmente e entender que faz parte de um processo. Sobre a questão do futebol, o maior desafio que a gente tinha era fazer o futebol do Náutico voltar a ser protagonista. Eu entendo que o Náutico voltou a ser protagonista. O Náutico é o atual campeão pernambucano. E existem erros no trabalho, naturalmente existem. O futebol ele vive de acertos e erros e de correção contínua de erros, mas é inegável que o Náutico voltou a ser protagonista do Estado. Nós somos o atual campeão pernambucano, ano que vem, se Deus quiser, lutando pelo campeonato.